Aliás, aproveitar, quais são os benefícios do trabalho dentro da água? Nossa, fantástico. Nossa, que podcast diferente aqui. Estou sempre botando as mãos. Todo mundo fala que na água você não tem impacto. Mentira, mentira, mentira. Tem impacto, é mais reduzido. Tanto que quem tem osteoporose pode e deve utilizar a piscina com os pequenos impactos. Quais são esses pequenos impactos que a gente tem dentro da água? A própria pressão. Nós temos a pressão hidrostática, isso já não é mais Arquimedes, isso aí já é a teoria de Pascal, que diz que quando o corpo está imerso num fluido, ele recebe pressão por todos os lados e direções. Então, quando você pensa que está fazendo um movimento de reta, se você botar foto a foto, Conrado, você vai ver que são pequenas sinuosas. Isso é pressão e isso tem uma carga de, não sei se vai chamar de volts, do que seja. Joules. Porque o pessoal fala força embaixo d'água. Eu prefiro não colocar essa palavra força. Eu acho que embaixo d'água nós fazemos pressão. E essa pressão, ela tem que ter quilogramas por metro cúbico, ou wattagem, ou o que seja. Porém, o impacto pequeno, onde nós fazemos os saltos, os saltitos. Lembra em hidroginástica que você tem 4 posições? Neutro, ancorada, rebote, suspensa? A gente pode trabalhar isso aí. Então, quando eu jogo o ser humano para dentro d'água, eu trabalho tudo isso, só que com lesão zero. Então, foi aí que eu comecei a treinar jogadores de futebol, pessoal de Olimpíada, do atletismo. A Keila Costa tem que foi uma atleta de atletismo, que hoje é secretária de esportes na sua terra natal. A Joana Costa, que também foi Olimpíada, com salto com vara. Tudo isso eu adaptei para dentro d'água. Treino judocas com kimono dentro d'água. Já treinei o time de futebol inteiro. Já treinei vôlei, basquete. Então, tudo isso, qual o objetivo? Primeiro, não lesão. Número 2, eu consigo repetir o gesto esportivo, ou seja, a biomecânica eu consigo trabalhar sem que ele perca a biomecânica, e quando ele transfere para a terra, ele está mais rápido, mais resistente e ele está mais acelerado. E tem uma boa transferência? Você consegue perceber bons resultados? Então vamos olhar para lá. Eu provo. A pergunta do Conrado é ótima. Eu provo. É só a gente fazer um biombo, uma aula prática. Tudo o que eu falo, eu provo. Porque se eu não provar, eu tenho que ser contestado e tenho que ser criticado. Aliás, eu já sou criticado mesmo falando das coisas que eu provo. Então tá tudo certo. Mas sempre com bases científicas. Sempre. Sempre. Inclusive, vocês já viram filme de fisiculturismo dentro d'água? Ou de levantamento de terra, e dentro d'água existe. Eu vi alguma coisinha assim, uns atletas, mas para mim parecia mais uma descontração nos vídeos que eu vi. Não sei se eram vídeos de verdade, assim, sabe? A gente precisa de estudo científico sobre isso. Ou seja, a gente tem a prática, mas não tem ainda o estudo, a teoria. Sim. Isso é lindo. Porque a gente prova que a atividade física, se a gente joga para o meio líquido, tudo é diferente. Primeiro, quando você está... o ser humano, ele foi preparado para ficar na vertical e no sólido. Quando eu jogo vocês para a água, o que vocês estão acostumados é que eu estou na horizontal e no meio instável, sujeito a chuvas e trovoadas, que é o meio líquido. E quando eu estou dentro d'água, na vertical, pouca gente estudou isso. Primeiro, retorno venoso. O tal do empuxo faz você, parado, fazer uma frequência cardíaca mais dinâmica e, com isso, abaixar a sua frequência cardíaca. Ou seja, recuperação mais fácil. Trabalhar idosos que não sabem nem nadar, mas só o fato dele estar dentro d'água, ele já está recebendo
o tal do retorno venoso e mais a pressão hidrostática, que vai ser a massagem. Então, eu acho que esse retorno venoso ele é tanto causado pelo empuxo quanto pela própria pressão, porque é como se você estivesse com uma meia de compressão Sim, leve no sim. seu corpo inteiro, entendeu? Agora, você já imaginou, coisa que as pessoas não falam, fazer isso na água do mar, aonde você está numa praia, que a gente chama de piscininha, aquela que nunca tem onda, e joga as mulheres e os homens idosos, aqueles que o pessoal fala que está pensando na morte, enquanto eu quero dar vida para esses caras, eu quero dar libido. A coisa mais bonita que eu escutei na minha vida, que eu poderia ter ficado revoltado, puto, foi minha esposa trabalhava com idosos e um idoso chegou para ela de quase 100 anos e falou assim: nossa, professor, eu tô louco para ver a senhora de maiô na piscina me ensinando. Cara, isso é vida. Sim, Quando ela me entendi falou seu isso, ela ficou sem graça. Eu falei assim, isso é muito importante. Porque ele ainda pensa... Ele está vivo. Ele ainda pensa em libido, ele pensa em sexo, ele pensa em alguma coisa diferente que faz parte da vida. Diferente para nós. Né? Se eu disser assim, sua mãe e seu pai transando, puta, você vai ficar envergonhada. Eu sei disso porque eu com a minha filha falo assim, minha filha, sai de casa porque eu quero dar uma transada aí na sua mãe. Ela fica sem graça. Ela já tem 28 anos, mas ela fica sem graça. E isso é normal. Então, hoje, será que a gente vai falar de Olimpíada? Será que a gente vai falar de vida? Será que a gente vai falar de longevidade? Olha quantos braços a gente pode ter dentro d'água. Será que um podcast futuro, quando vocês encherem o saco, né, deixa passar o tempo, e depois me convida daqui a 2, 3 anos, dentro d'água. Dentro d'água. Vocês falando e vocês vivenciando comigo aquilo. E vocês vão falar pros amantes do Nerd Informa aquilo que vocês estão sentindo. Isso não tem preço.